Olá, pessoal! Tudo bom? Camila, Roberta, Renata, Kelly, Carlinha, Isabelle, Maninha, Gleidson, Ana Paula. Boa noite. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Oi, Nicole. Oi, Renata. Rebeca já tá aqui. Oi, Mari. Vamos lá, a Rebeca já tá aqui, gente. Franciane, Carol, Gabi. Oi, Mariana. Oi, tudo bom, Rebeca? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Estou. Ó, Pessoal, vamos dizendo aqui se tá todo mundo escutando, se tá nos vendo bem, nos ouvindo, se tá tudo ok pra gente começar. Né, Rebeca? Cadê o pequenininho? olha, se vocês ouvirem um choro aí, certamente é ele. Tava ali até agora tentando colocar ele para dormir. Não Já, dormiu, tá com o pai ali. já comeu? Já tá tudo Já ok? fez tudo, mas Ah, hoje ele quis. Acho que ele tá querendo aparecer aqui na live. gente, Rebeca acabou de ter bebê faz bem pouquinho tempo. Não tem nem um mês, né, Rebeca? Ou tem um Em mês? 40 dias. 40 dias. Então, agradeço demais você ter aceitado o convite, partilhar um pouquinho com a gente, né, seu conhecimento. Tem muita gente nova aqui no perfil, e aí a gente vai se apresentar, tá? Certo. E você fala um pouquinho e a gente já começa, porque é um tema muito bacana, muito gostoso, né, Rebeca? É verdade. E se Tá mostrando deixar, manga, né? muito, muito pano pra manga, tá certo? Gente, meu nome é Mariana Cosme, né? Eu sou esposa, tenho 3 filhos, educo meus filhos em casa, né? Faz uns 2 anos ou mais que eu estudo profundamente a alfabetização e ajudo algumas mães, né? Já ajudei várias. Durante todo esse processo, né? Que é um processo para mim muito gostoso de ver a evolução dos nossos pequenininhos, tá? Rebeca, vai lá. Então, gente, eu sou Rebeca, eu sou psicóloga, sou esposa, mãe de dois, uma criancinha de 3 anos, um bebezinho de 40 dias e eu tenho 2 bebezinhos no céu também. Perdi quando eram bem pequenininhos. Eu sou professora de psicologia e atendo na clínica e minha formação é doutorada em psicologia social. Eu tenho trabalhado muito com os temperamentos e também com a vida de estudo e a relação entre as duas coisas também. Tem tudo a ver, né, Rebeca? Tudo a Tudo ver. a ver, realmente. Gente, a gente já vai começar mesmo, porque o temperamento, assim, ele é fundamental para a gente poder se entender, né, Rebeca? A gente poder conhecer realmente a fundo as nossas tendências, as nossas dificuldades, como mãe, principalmente, educadora, né? Eu busquei muito estudar temperamentos e ler livros e fazer cursos, então é algo que eu adoro falar também, porque quando a gente conhece, a gente é capaz de fazer uma análise daquilo que nós somos, das nossas tendências naturais, né? E daquilo que nós queremos ser e que nós podemos ser, né? Tudo que a gente precisa fazer para conseguir ser o máximo do que a gente pode ser, não é? Exatamente, exatamente. E eu sempre digo que o estudo do temperamento, ele é bem libertador, porque muitas vezes a gente vai caminhando na vida, né, sem nos conhecermos e metendo os pés pelas mãos, atropelando muita coisa, e sem entender também as nossas próprias reações. E aí, no momento que a gente entende exatamente qual é o nosso temperamento, e principalmente, eu sempre costumo dizer que conhecer o temperamento é uma primeira etapa. Não é o fim absoluto, porque aí muitas vezes a gente vai ver aquelas pessoas que ficam ali, ah, o meu temperamento é esse, e pronto, e não consegue evoluir daquilo ali.
mas entendam que o temperamento talvez seja aí uma primeira etapa do processo de autoconhecimento, certo? Mas a gente precisa, a partir disso, a partir desse conhecimento, canalizar, né, aqueles impulsos que a gente começou a perceber em nós. E nessa área que a gente está falando, é ainda mais rico, porque a gente vai perceber qual é o nosso temperamento, o temperamento dos nossos filhos e tentar entender qual o melhor caminho, né, que a gente vai ajudá-los a percorrer diante do nosso objetivo, que é sempre de conduzir, né, os nossos filhos para o bem, para a verdade, enfim. Então, sempre o objetivo vai ser esse. Eu preciso entender, né, me entender, entender qual é o meu temperamento, para, a partir disso aí, utilizar essas informações para um bem maior, certo? Rebeca, o pessoal, assim, antigamente, né, se falava muito assim, eu eduquei, eram 3, 4 na mesma casa, e eu eduquei todos da mesma maneira, e cada um é totalmente diferente, né? Assim, a gente escutou muito a Exatamente. vida toda isso, e eu escutei também, e eu ficava assim, mas realmente, mas por quê, né? Assim, a mesma educação. E Sim, aí, depois que eu comecei a estudar temperamento, eu disse, mais claro, porque a absorção, né, de cada temperamento, daquilo que lhe é ensinado, é de uma maneira diferente, né? Então, assim, exatamente. se a gente não compreende isso, a gente vai ficar sempre achando que uma única educação serve para todos, né? Porque a educação, de fato, ela é personalizada. Então, por isso que a gente faz essa relação da educação dos filhos com os temperamentos. A partir do momento que você reconhece o seu temperamento, identifica e consegue identificar o temperamento de cada filho, a gente consegue perceber as inclinações, os defeitos, né? O defeito dominante de cada temperamento. E aí a gente vai poder pegar essa potência que a criança tem e elevar. Pega a potência e eleva, como também a gente pode pegar esse defeito dominante, né? E transformá-lo através de uma mortificação, através de uma renúncia, através dessa perseverança em melhorar, não é verdade? Exatamente, exatamente isso, Marina. Então, essa é a intenção. Eu também ouvi muito isso, inclusive eu falei essa frase, acho que foi ontem, em uma terapia, conversando com a mãe, eu disse exatamente isso para ela, né? Que a gente precisa conhecer, porque cada filho a gente vai precisar adaptar aquela educação, não tem como ser igual, né? Por isso Não. que o seu trabalho também é tão importante, né? Trabalho com as mães. A gente precisa entender, e aí entender o nosso temperamento, tá certo? Porque isso também vai fazer fundamental diferença. Se eu não sei quais são os meus impulsos, o que é que vai estar dominando em mim, eu não vou agir da melhor maneira com os meus filhos. Eu não vou saber, inclusive, quais são meus pontos fracos que podem levá-los também enfim, terem problemas nesse relacionamento, inclusive do pai para com o filho. Então, eu preciso entender qual é o meu temperamento, entender o temperamento de cada filho e a melhor maneira de agir com cada um. Sempre tendo em vista, o objetivo é o mesmo, mas os caminhos vão ser diferentes. Diferentes, são 4 vias, né? Então, Exatamente. Rebeca, começa aí como a gente pode. Muita gente aqui, muitas mães me perguntaram. E aí, assim, elas, cada uma vem me falando uma coisa diferente, né? Olha, meu filho é assim, minha filha é assim. E eu digo, olha, você tem que estudar temperamento. Porque quando a gente conhece, a gente sabe exatamente, poxa, meu filho tem essa tendência, não é um problema, então a gente consegue a solução, né? A gente Isso, consegue visualizar que isso faz parte do temperamento dele e a gente começa a resolver as pendências, digamos assim, né? Então vamos exatamente. lá, Rebeca, fala um pouco para que as pessoas possam entender quantos temperamentos, né? Fala um pouquinho a respeito para poder a gente começar a identificar. Muitas mães aqui não sabem absolutamente nada, então vamos bem devagarzinho do início, tá É, certo? tá certo. Então, nós temos 4 temperamentos, tá certo? Existem 4 temperamentos. Esses temperamentos, para vocês entenderem melhor como identificar em vocês, a melhor maneira é a partir de 2 questões que são fundamentais, tá certo?
E aí, à medida que eu for falando, vocês vão tentando fazer o processo de reflexão sobre si mesmo. Então, uma questão que é muito importante é qual é o teu tempo de reação diante de uma situação. Então, chegou uma situação nova para você, ou sei lá, seu filho fez uma raiva muito grande, alguma coisa assim. Qual é o teu tempo de reação naquilo ali? Você vai reagir rápido ou você vai ter um tempo de reação mais lento? Se você reagir rápido frente àquela situação, você está dentro dos temperamentos quentes, certo? Então, os temperamentos quentes, eles são expansivos. Então, é aquela pessoa que ela é mais expansiva. Ela é aquela pessoa que fala primeiro para pensar depois. Então, ela reage muito rápido. Às vezes se arrepende porque reagiu rápido. Mas esse é o processamento dela, certo? Então, quais são os temperamentos que estão dentro desse eixo quente? Coléricos e sanguíneos, certo? Então, vão decorando aí que eu já explico melhor. Então, se o teu tempo de reação é rápido diante de uma situação, você tem um temperamento quente, ou seja, colérica ou sanguínea. Se o teu tempo de reação é mais lento, certo? Então, você pensa bastante para depois agir, para depois falar alguma coisa, você tem um temperamento frio, certo? Então, o temperamento frio, ele é contração, ele condensa primeiro para depois ele dar alguma reação. Então, se você está nesse rol aí dos temperamentos frios, você seria fleumática ou melancólica, certo? Fleumática ou melancólica. Certo, Rebeca? E agora, qual dos dois? Para descobrir qual dos dois, a gente parte para uma segunda pergunta-chave, tá certo? Então, a primeira é o tempo de reação. É rápido, temperamento quente, ou lento, temperamento frio? A segunda pergunta é, diante de uma situação que chega até você, certo? Então, você teve uma determinada reação. Vamos pegar a raiva, porque ela é mais fácil da gente entender. Alguém te fez uma raiva muito grande. Você vai tender a guardar aquela raiva por muito tempo, certo? Ou aquela raiva, com pouco tempo, você já esqueceu, já não guardou rancor, já tá de boa com a pessoa. Eu coloquei, acho que um story, acho que foi hoje, que dizia o seguinte: alguém te fez uma raiva, certo? Fez muita raiva. 5 anos depois, você ainda está pensando naquilo ali, pensando o que deveria ter dito a pessoa, ou você vai dormir e esquecer, já está de boa com a pessoa, sem problema nenhum. Então, se você tende a guardar, certo? Guardar a impressão, certo? A emoção que chega a você, eu falei raiva, mas pode ser outras, qualquer emoção. Você tem um temperamento seco, certo? Então, o temperamento seco, coléricos ou melancólicos. Se você tende a esquecer rapidamente, aquela impressão ela não dura em você, ela rapidamente se esvai. Então você tem um temperamento úmido, certo? Então temperamento úmido, sanguíneos e fleumáticos. Então vamos lá para todo mundo entender bem direitinho. Perfeito, perfeito, Mariana. Esse desenho aí dá para a gente entender perfeitamente. Então a gente vai ter aqui um eixo, certo? Um eixo vertical, que é o eixo quente-frio. Então, no eixo quente, ó, acompanha direitinho nessa figura que dá para entender perfeitamente. No eixo quente, são as pessoas que são expansivas. Falam primeiro para pensar depois. Coléricos e sanguíneos, certo? Já no eixo frio, lá embaixo, nós temos as pessoas que condensam. Pensam muito para falar depois. Fleumático ou melancólico, certo? Agora vamos ali para o eixo seco, certo? O eixo seco, que é o eixo horizontal aí, tá certo? Então, no eixo seco, nós vamos ter aquelas pessoas que elas guardam que aquela emoção, aquela impressão dura bastante nelas, tá certo? Então, se dura bastante nelas, então nós vamos ter ali o colérico e o melancólico. Então, nós temos aí, pelo cruzamento, a gente já está vendo que o colérico ele é quente e seco e o melancólico ele é frio e seco, certo? Então, agora vamos para o outro eixo, a horizontal também, que é o eixo úmido. As pessoas de temperamento úmido, elas são aquelas que aquela impressão, elas não dura muito tempo nelas. Como eu falei, tem uma raiva,
depois já esqueceu. São os sanguíneos e os fleumáticos. Então, o sanguíneo, ele é quente e úmido, e o fleumático, ele é frio e úmido, certo? Então, quente e úmido e frio e úmido. As pessoas de temperamento seco, para vocês entenderem melhor, elas vão ter um padrão mais rígido, certo? Então, aquelas pessoas que elas têm mais dificuldade, por exemplo, de se adaptar a uma situação nova, se inserir num grupo novo, de mudar um pensamento e adaptar, mudou os planos e já se adaptar ali. Então, elas têm mais uma tendência a aquele padrão mais fixo, tá certo? Então, ter uma rotina, fazer aquilo que foi planejado, o pensamento, ele não é tão adaptável assim. Já as de temperamento úmido, elas são opostas, elas são muito flexíveis. Então, pessoas flexíveis que se adaptam facilmente a uma nova situação. Mudou a rotina, ela não tem problema com isso, ela consegue se adaptar novamente, certo? Então, ela tem um pensamento, ela tem uma ideia, você apresenta uma nova ideia, ela tem uma facilidade para absorver aquilo ali e até mudar a ideia, se ela concordar com você. Então, o úmido, ele é flexível, o seco, ele é mais rígido, certo? Então, aí formamos os 4 temperamentos. Vamos pegar ali do desenho de Mariana. Né? A gente tá vendo ali o colérico, né? Começando ali o colérico, que tem ali um desenhozinho que é o fogo. Fogo. Então, o colérico, ele é o fogo. Porque ele é o fogo. Esses elementos, certo? Eles são muito importantes, porque o estudo dos temperamentos, ele está muito atrelado à simbólica. E principalmente quando a gente entende a simbólica por trás, a gente vai conseguir ter uma visão mais ampla do temperamento. Eu vou falar algumas características, mas muitas vezes a gente se apega àquelas características e cria mais ou menos um estereótipo, certo? Mas se eu entendo o símbolo, certo? Então, por exemplo, o fogo, eu já consigo ampliar minha visão, porque eu sei que nem todo fogo é igual. Vai ter aquela brasinha, vai ter aquele fogaréu e por aí vai, tá certo? Então, tem essa modificação que é extremamente importante a gente entender nos temperamentos. Emanuel, um abraço para você, viu? Tô vendo ele ali falando. Prazer grande você aqui. Então, vamos lá. O colérico, ele é aquela pessoa que é quente e seca. Então, ele tende a ser uma pessoa extremamente expansiva, extremamente assertivo, tem um perfil de liderança muito forte. Então, o colérico, ele é aquela pessoa que diante de um grupo, ele é a pessoa que vai fazer assim, vamos resolver desse jeito? Então, vamos lá e puxa o grupo e dá a ideia. Ele é extremamente prático e resolutivo. Então, colérico, ele consegue ver as coisas com muita facilidade. Ele enxerga os problemas no ambiente e já está lá prestes a resolver. Inclusive, por essa característica, ele vai tender, por exemplo, a ser mais orgulhoso. Por quê? Porque ele é muito resolutivo. Então, rapidamente, ele resolve a situação. E ele não gosta porque as outras pessoas, muitas vezes, não conseguem Demoram. o serviço. E aí começa aquele embate, né, que acontece nas relações interpessoais sempre. Então, o colérico, ele é muito determinado, ele é muito convicto. Você conversa com o colérico. Mariana, qual é o seu temperamento? Eu sou sanguínea. Eita, 2 sanguíneas aqui. 2 sanguíneas. O colérico é muito... lidera muito, né? Isso. Tem uma liderança muito forte, né? Exatamente. Então, é muito claro você ver. E ele costuma assumir esses papéis, mas nem sempre é um papel pré-determinado. Às vezes é apenas aquela característica que já está nele, inerente nele. Então, ele vai ali e vai gerir o grupo. E aquela vontade muito forte, uma convicção muito forte. Ele coloca uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Extremamente independente, prático, muito assertivo. Eu costumo dizer que o colérico, ele não leva desaforo para casa. Viu, Mariana? Então, você fala uma coisa, ele vai reagir rápido e geralmente é curto e grosso. Né? E a gente tá falando de todas as qualidades, tá, gente? Assim, porque a gente percebe que são características próprias de cada temperamento. Certo? Isso daqui não tem a ver, a gente não está falando a respeito de signo, apesar de ser de ser algo que a gente vai se identificando realmente, né, Rebeca? Exatamente. Porque isso é
Muita gente pergunta. Então, como muita gente não sabe, mas esses temperamentos, os temperamentos eram estudados há muitos anos, né? Então, assim, justamente para esse autoconhecimento, para melhorar as relações, para poder realmente pegar uma característica que a pessoa já tenha e elevar ela, como também pegar um defeito dominante e melhorar. Então, sempre os temperamentos, o conhecimento deles, sempre é pensando realmente na pessoa conseguir ser mais próximo da perfeição, né? Porque você tem o conhecimento daquilo que lhe puxa para baixo. E aí, com esse conhecimento, você vai renunciando, mortificando algumas coisas para poder realmente tendo mais uma consciência e subindo. É assim, elevando o seu nível de consciência e de maturidade, né, Rebeca? Porque tem a Exatamente. ver com maturidade e o crescimento também, né, da pessoa que você enxerga aquilo ali e você diz, não, isso, olha, eu tenho essa tendência, mas aí para melhorar, você faz um esforço, uma renúncia, né, para poder chegar até onde você Exatamente. quer, né? Exatamente. Então, o principal objetivo do estudo dos temperamentos é esse. É você se deparar com aquilo ali, entender e ver. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse impulso. Eu tenho esse impulso. Minha irmã, ela falava, eu sempre gosto de dar esse exemplo, para a gente entender como é importante o autoconhecimento. Ela dizia, é, antes de conhecer o temperamento, eu me sentia muito estranha no mundo. Porque eu não sabia que aquilo ali era um impulso. Então, eu via outras pessoas agindo ali com facilidade em uma determinada coisa e eu não agia com aquela facilidade. No momento que eu descobri o meu temperamento, eu entendi. Ah, eu tenho esse impulso. Aí, qual é o segundo passo? Agora eu vou precisar lutar contra ele. Entende? E direcionar aquilo ali para o que é bom. Então, existem características que fluem mais facilmente. Então, alguns temperamentos eles vão ser, por exemplo, a organização flui deles. Outros vão ter que lutar para conseguir. Entende? Então, não quer dizer que a gente nunca vai conseguir ter aquilo ali. Então, eu falei, o colérico ele vai tender a ser orgulhoso. Quer dizer que um colérico nunca vai ser humilde? Não. Quer dizer que ele vai lutar para ter a humildade. O fleumático já costuma ser humilde. O colérico vai ter que lutar mais. É a maturidade, né, Rebeca, que a gente vai dizendo. Exatamente. Quando a gente adquire essa maturidade, o temperamento, ele vai ficando em segundo plano, porque a gente vai fazendo sempre um esforço de mudar, de mudar, de melhorar, então a gente vai se afastando daquele defeito dominante, daquilo que é próprio, né, daquela característica própria de um temperamento, e a gente vai realmente melhorando, né, amadurecendo. Então, Isso. a maturidade é o que a gente quer atingir. Né? A gente quer Exatamente. atingir essa maturidade, da gente saber o nosso temperamento e não fazer disso uma justificativa, né? Que é o que acontece muito nos dias de hoje. Você faz, não, é porque, olha, eu sou muito sanguínea. Isso. Olha, eu sou muito melancólico. Olha, rancor. Olha, eu sou desse jeito. Nasci assim. Nasci assim, então eu vou Nasci ficar, assim, eu eu vou morrer. cresci assim, né? E Você vou sempre. morrer assim, né? Então, assim, não, gente. Isso é uma tendência, mas a gente precisa, para buscar a nossa salvação, pensando na educação como um todo, né? A gente está aqui para buscar a maturidade e a salvação das nossas almas, salvar as almas dos nossos filhos, né? Então é algo mais grandioso, não é algo tão pequeno, não é para ser usado como justificativa, que a gente tá para ajudar vocês, né? Por isso que eu sempre digo, minha gente, venham para essa live, porque ela vai ser muito importante para vocês poderem se reconhecer, perceber e você vai ficar observando, né, Rebeca? Quando a gente começa Exatamente. a estudar o temperamento, a gente faz eita, colérico, colérico. É É. colérico. Não, fleumático, é fleumático. Então a gente Começa a vai avaliar perceber até nos filmes. Meus tudo, alunos tudo. dizem que começa a avaliar os filmes, começa a avaliar os desenhos. É verdade, é verdade. Mas siga, Rebeca. A gente tá. Você vai falar do defeito dominante do colérico? Vou falar, certo? Hum, Então, uma das
principais coisas. Eu vou falar de alguns dos principais defeitos, tá certo? Então, Tá. os principais defeitos do colérico vão ser a ira, certo? Então, ele vai ter a ira, né, muito forte. Eu não vou entrar em alguns detalhes. Por exemplo, isso tem a ver com apetite irascível, que Sim, dele é sim, muito forte, tá? sim. Então, a manifestação dele, falando de um jeito simples, é isso. Então, como ele resolve rápido, ele tem um raciocínio muito rápido, ele vai lá e ele tem uma convicção muito forte de que aquilo precisa ser feito. Então, muitas vezes, o que a gente chama no popular de o pavio é curto, né? O pavio é muito curto. Ele acaba se estressando, se irritando com as pessoas que não seguem aquele ritmo. Então, ele vai ter que lutar contra a ira, contra a insensibilidade e contra o orgulho. Tudo tem a ver com isso que a gente já falou. Então, o colérico, ele é aquela pessoa que vai resolver tudo, ver tudo no ambiente, mas ele tem um ponto cego. E esse ponto cego é exatamente ele mesmo. Então, ele consegue observar os defeitos no ambiente, Tudo ao mas redor, né? tudo ao redor. Mas o Menos. ponto cego dele é ele. Então, isso acaba gerando uma pessoa muito orgulhosa, certo? Então, o que é que o colérico vai precisar lutar mais? Humildade, certo? Então, virtude da humildade vai ser assim, extremamente necessária de ser percorrida. E aí a gente vê numa educação dos filhos extremamente importante, certo? Porque se o filho ele percebe que o pai ele é sempre orgulhoso, ele nunca pede perdão, ele nunca reconhece que ele está certo, então a criança vai crescer entendendo que aquilo ali é o padrão, certo? Então é extremamente importante que as pessoas coléricas elas percorram aí um caminho de humildade, tá certo? Percorram um E de caminho doçura também, né, Rebeca? De de doçura, né? doçura, exatamente. Porque o colérico ele não é muito doce, né? Ele é tão rápido, ele é tão resolutivo, tão prático, né? Que na verdade falta aquele traquejo, aquela pessoa que chega e fala, né? E fala sem pensar muito se ele vai Isso, magoar as pessoas, né? Então, exatamente. aí ele fala, aí depois ele se arrepende daquilo que falou, mas aí o orgulho não permite muitas vezes que ele reconheça para outra pessoa que ele é passível de erro também, né? Então, Exatamente. eu fiz um curso, Rebeca, de Padre Paulo Ricardo dos Temperamentos. Eu vi. E assim, quando ele disse assim, porque eu fazia, mas o colérico, eu acho que ele é o melhor temperamento. Eu não sei, eu acho que ele é o melhor temperamento. E aí o Padre Paulo falava assim, mas pensa numa Ferrari, olha, pensa no melhor carro, olha, de tudo, né? A melhor direção, a melhor velocidade. Pensa no melhor tudo. Agora coloca um motorista desgovernado nesse carro, né? Exatamente Então, isso. isso acontece porque às vezes o colérico, o fogo, ele é tão alto que ele mesmo se queima, Isso. né? Então, muitas vezes é preciso o colérico ele tentar conter, né? Buscar esse autocontrole para poder realmente aproveitar melhor todas as potências dele, né? Exatamente. Mas Essa palavra é chave, certo, gente? Autocontrole, autocontrole. Então, muitas vezes o colérico ele vai reagir ali muito rapidamente naquele impulso. Imagine na relação pai-filho, reagiu por impulso e aí se ele não tem essa capacidade de se arrepender, lembra do ponto cego, ele não percebe que é ele mesmo. Então, imagina só isso para um filho melancólico que absorve aquilo ali. Vai gerando um distanciamento cada vez maior. Então, autocontrole, certo? Então, existem diversos exercícios para a prática do autocontrole. O jejum, por exemplo, é um deles, certo? Então, vamos aí treinar o autocontrole para que a gente consiga reagir melhor frente às situações. Humildade também, como eu falei, certo? Isso é extremamente importante. E uma coisa muito legal da gente entender com relação ao colérico é que ele é fogo, né? Como a gente está falando. Mas ele pode ser o fogo, aquele fogo que queima, certo? Que queima, que deixa marca, que, enfim, mas ele também pode ser aquela brasa que ilumina, que aquece, que aconchega, entende? Então, assim, a gente precisa olhar e saber explorar aquilo que é melhor. Muitas vezes eu recebo assim, eu não gosto do meu temperamento.
mas é uma questão de conseguir extrair dele aquilo que é de melhor. Então, o colérico, ele é uma pessoa magnânima, certo? Ele é uma pessoa magnânima. Ele tem dentro dele aquela aspiração pelo melhor, por fazer o melhor, por dar o melhor. E isso é muito bom. Ele só precisa ter paciência, principalmente na educação dos filhos, para entender o ritmo de cada um. Então, por exemplo, um pai colérico com um filho fleumático, ele precisa entender que o ritmo do filho fleumático vai ser diferente. Então, paciência, né? E aquela capacidade de se colocar no lugar ali do outro e entender, olha, o ritmo é diferente. Por isso que entender os temperamentos vai ser fundamental aí. Senão ele não vai saber disso. Verdade. Vamos lá, Rebeca, aqui no... Ó, gente, a gente já falou sobre o colérico, a gente vai falar agora. Diz aí, Rebeca, o que que a gente vai falar? Vamos Dentro falar daqui, dos sanguíneos. vamos pro sanguíneo. Vamos começar dos quentes. Vamos começar nos quentes. Então, gente, sim, depois eu vou explicar todos, depois a gente fala um pouquinho das características das crianças. O que é que você acha? Acho bom. Pronto. Então, eu vou explicar todos e aí depois a gente entra um pouquinho nas características específicas das crianças de cada temperamento. E nessa relação, né? E nessa relação, entender Isso. cada característica, né? Porque aí todo mundo já vai conseguir identificar, né, o seu temperamento, o temperamento do seu filho, né? Isso. Então, pronto, a gente faz isso. Explica os quatro e depois entra aí nos detalhes, tá? Então, gente, vamos para o sanguíneo. O sanguíneo, ele é quente e úmido, certo? Então, o sanguíneo, ele é representado pelo ar. O elemento que representa é o ar. Então, ele vai ser aquela pessoa extremamente expansiva, que se realiza na fala, né? Gosta de falar, gosta de conversar. É ali que ela consegue pensar melhor. Os sanguíneos, eles são muito gente boa, né, Mariana? Demais! Eles são extremamente motivados, extremamente entusiasmados, e eles conseguem levar isso para quem está perto. Se a gente fizesse uma associação com as estações do ano, o sanguíneo é primavera, ele é cor, ele é alegria, ele traz isso para a vida das pessoas, né? Ele é aquela pessoa que se faz amizade muito facilmente. Em um grupo sanguíneo, ele chegou num grupo novo, ele já está conversando, ele já está se entrosando ali, fazendo amizade. Ele consegue ser aquela pessoa que agrega, ele é muito agregador, né? Então ele traz as pessoas para perto, ele é alegre, ele é positivo. Ele é extremamente positivo, né? Ele consegue extrair da situação aquilo que tem de melhor. Ele é muito criativo, ele tem um mundo, a sua cabeça, ela está sempre criando muita coisa. O mundo das ideias do sanguíneo, ele é muito rico. E a gente só está falando coisa maravilhosa aqui. Ele é um brincalhão, certo? Então, ele é aquela pessoa que tira brincadeira, enfim, que está sempre ali deixando o ambiente mais leve. Todo mundo gosta de ter um amigo sanguíneo, aquele cara gente boa e tal. É verdade, sempre tá tudo bem, né? As coisas pra cima, ele é bem pra cima. Só que nem tudo são flores, não, né? Não. Rebeca, deixa eu só colocar um ponto importante também, que o sanguíneo é aquele também que chega e faz logo amizade com as crianças, né? O sanguíneo, ele gosta muito de criança. E é por isso, minha gente, que eu gosto tanto de criança. Exatamente. Então, assim, ele gosta daquela alegria, ele é aquele pai que ele se senta numa roda, o sanguíneo vai estar numa roda e as crianças vão estar em cima dele, né? Isso, exatamente. Então, assim, ele inventa brincadeira para criança, se joga no chão, tá sempre criando coisa nova. Se ele não é pai ainda, ele é tio, ele é o tiozão querido, que tá ali brincando, tá se divertindo, né? Inventando um monte de coisa. Ele é essa pessoa, certo? Mas como nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O sanguíneo, pronto, eu disse que ele é extremamente entusiasmado e motivador, que vai chamar todo mundo para fazer as coisas. O que é que acontece? Ele é muito inconstante, ele costuma ser o primeiro a desistir. Então, é aquela pessoa que vai, vamos caminhar na praia, vamos correr na praia, chama o grupo todinho,
Uma Vai um dia. semana desistiu. Não, não, agora porque eu pensei, eu acho que eu vou fazer Muay Thai. Aí começa uma outra coisa. Então ele tá ali, ele é muito inconstante. Então ele tá sempre mudando, né, de uma coisa para outra. Começa uma coisa, muda de esporte, começa um livro, muda, Não termina um termina. livro, já passa para outro livro. Ele geralmente é muito dos sentidos, né? Então, Isso. o sanguíneo ele gosta muito dos sentidos. Alguma coisa passa por ele e já prende o olhar dele, né? Aquela pessoa que vai pegar água, né, na cozinha, mas ele já viu outra coisa, então ele já mudou. Extremamente Ele já mudou. distraído, exatamente por Extremamente isso, né? distraído. Uhum. Exatamente por isso, porque assim, como os sentidos captam ele bastante, então ele começa a fazer uma coisa e ele rapidamente se atrai por outra, né? Isso gera o quê? Isso gera aí uma superficialidade. Então, muitas vezes ele vai ser superficial. Ele É. começou, eu sempre digo isso quando eu vou falar de estudo, ele começa a ler uma coisa e aí ele rapidamente acha que ele super entendeu aquilo. Ele deu uma lida breve e ele acha que ele já entendeu. Mas ele não entendeu ainda. Ele não entendeu, ele precisa aprofundar mais. É a Uhum. tendência dele, né, de se adiantar. Então ele acaba sendo muito superficial. Um dos principais problemas do sanguíneo é que ele vai ter muita dificuldade com esforço duro e contínuo. Então, o sanguíneo ele vai ser aquela pessoa, como ele é muito dos prazeres, né? Da questão do apetite concupiscível, então ele é muito, muito dos prazeres. Então ele vai ter dificuldade em sair desse eixo aí do prazer para algo que exija ali um esforço duro e contínuo. Então, os sanguíneos vão precisar necessariamente de exercícios de mortificação para que eles consigam ali entrar nos eixos, né? E entenderem que nem tudo na vida é prazer, nem tudo é São aquilo que flores e gosta, brincadeiras, né? São flores exato. e brincadeiras e distrações, Isso, exatamente. Ele né? também é muito bagunceiro, tem muita dificuldade com rotina, então isso aí também é uma coisa que na educação dos filhos ele vai precisar se educar bastante, né? Ser um exercício muito forte ali para ele, porque criança vai precisar disso, vai precisar de rotina, a gente sabe a importância, então vai ser um desafio para o sanguíneo também, isso aí. Exatamente. Para quem está chegando agora, nós já falamos do colérico, né? Que estamos aqui. Nós estamos aqui no polo quente, tá, gente? Rebeca já falou do colérico, agora já falamos aqui também do sanguíneo, tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos. E agora a gente vai falar também a respeito da galera fria, né? Da galera que não reage imediatamente, né? Precisa. Exato. Depois que passou a boiada, aí faz. Deveria ter feito isso. Deveria ter falado. Como que eu não falei? Ai, meu Deus. Naquela discussão, melancólico, naquela discussão de 10 anos atrás, eu deveria ter dito àquela pessoa isso. É bem isso, né? É. Então, os temperamentos frios, né, que são os fleumáticos e melancólicos, vamos falar primeiro do fleumático? Uhum. Vamos. Então, o fleumático, ele é representado pelo elemento da água. E assim como a água, certo? Ele se adapta muito facilmente a qualquer situação. A água, se a gente pegar um recipiente quadrado, ela fica quadrada. Se pegar um recipiente triangular, ela fica triangular. Então, ele se adapta muito facilmente a qualquer situação, certo? Então, ele acaba sendo aquela pessoa que sempre tá tudo muito bom. Pro sanguíneo, ele é muito, sempre tá tudo bom. Porque como ele se adapta muito, então a situação mudou, a situação pode ser até desagradável para os outros, mas ele já conseguiu se adaptar e vai ficando por ali. Depois eu vou dizer como isso pode ser um problema na educação dos filhos, certo? O fleumático, ele é extremamente apaziguador. Ele não gosta de conflitos. Ele é aquela pessoa que ele gosta da paz, da calmaria, da tranquilidade. Então, sabe quando você está num grupo que começou uma confusão, começou alguém a discutir, grupo de WhatsApp, né? O que mais acontece? Quando começa um colérico jogou ali uma bomba, enfim. Sanguíneo já respondeu, o melancólico sanguíneo, já se estressou. Sanguíneo E já o botou um fleumático meme. já...
O E o melancólico se fleumático tá... estressou. O fleumático, ele tá de boa, certo? Mas ele não se agrada da discussão, certo? Ele fica ali naquela coisa de vamos encerrar isso aqui e voltar à paz, porque ele gosta da paz. Certo? Então, ele é de difícil excitação. Então, enquanto o sanguíneo, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei diferenciar se eu sou sanguíneo ou sou fleumático. O sanguíneo, ele se excita muito facilmente. Já o fleumático, não, tá certo? Então, ele, no geral, tanto para emoções muito positivas como para emoções muito negativas, ele vai estar ali, geralmente, sem muita reação, não vai absorver muito aquilo ali, tá certo? Então, ele é de difícil excitação. Mas ele é aquela pessoa, aquele amigo sensato, aquele amigo prudente, tá certo? Muito tranquilo, extremamente intuitivo, tá certo? As pessoas estão perguntando se pode ser misturado. Então, É porque tem os aportes, né? exatamente. Aí a gente não vai falar muito a respeito dos aportes, porque senão vocês vão ficar, a gente não tem tempo para isso também, né, Rebeca? Mas assim, depois a gente vai fazer um apanhado geral para vocês entenderem realmente qual é para vocês poderem identificar melhor, certo? Sim. Mas a gente vai falando. O sanguíneo e o fleumático. O sanguíneo, ele responde imediatamente. Alguém xingou ele já está xingando também. Bateu, levou. O fleumático, se alguém bater, ele fica... Ele não gosta de briga. Isso. Ele não gosta de briga. Então, isso daí é uma característica muito marcante nos fleumáticos, né? Essa questão de aquilo que eu falei, não leva desaforo para casa, é o colérico. O fleumático é o contrário, entendeu? Muitas vezes, inclusive, as pessoas acabam pisando muito neles, porque eles são muito passivos. Muito, é verdade. São muito passivos. E aí, o que é que acontece? Mas isso não é sempre, tá, gente? Nem a pessoa não aguenta para a vida toda. A vida toda. Se o colérico bateu, levou, o fleumático bateu, ele recua. Bateu de novo, ele recua. Bateu de novo, ele recua. Só que ele é água, certo? O que é que acontece com a água quando ela recua, recua, recua? Pensem no mar. Quando ele recua muito, saia de perto que lá vem tsunami. Então ele vem com tudo de uma vez. E ali você olha, mas fulaninho é tão calmo. Ele é calmo, né? Mas ele guardou muita coisa e uma hora ele não aguentou. Então, o efeito tsunami. O efeito tsunami que acontece no fleumático, certo? Então, mas isso não vai acontecer com frequência não, tá, gente? Para vocês não confundirem com o colérico. Então, não. Ele vai guardar muito até ele explodir em um determinado momento, que é o efeito tsunami aí que a gente tá comentando. Tá bom? Defeitos do fleumático. Então, o fleumático, ele costuma ser... O tempo de reação dele é muito lento, então ele acaba perdendo muitas oportunidades. As oportunidades vão passando porque ele não se decidiu por aquilo ali, ficou muito apático. Ele tende a ser muito apático. Ele precisa de alguém perto dele, principalmente um sanguíneo, para ali estar inflamando o coração, né? Para estar sacudindo aquelas águas e ajudando ele a conduzir. Se ele tem essa pessoa, ele vai longe, mas ele tem essa dificuldade de se motivar ali, então ele acaba perdendo muito, ele é muito lento e acaba perdendo muitas oportunidades. Muito procrastinador, tá certo? Então ele acaba deixando as coisas, vai deixando as coisas passarem, e isso acaba gerando uma série de outros problemas na vida dele. E ele é muito influenciável, e aí a gente precisa ter muito cuidado com as crianças fleumáticas. Os filhos, hein, gente? Ele é muito influenciável, então... O ambiente vai ser muito marcante para o fleumático. Então, principalmente se o teu filho é fleumático, você precisa ser um pai, assim, isso em todos, né? Mas entendam. Se o fleumático está num ambiente ruim, ele absorve aquilo e ele vai ser uma pessoa ruim. Se o ambiente é bom, é justo, enfim, tem ali características boas, é generoso, é caridoso, ele vai absorver aquilo ali e ele vai ser desse jeito. Exatamente, gente. Então, o fleumático é essa pessoa. Principais defeitos esses. Ele vai ser muito lento, muito procrastinador, ele vai perder muitas oportunidades e muito influenciável. Vamos agora para o melancólico. Melancólicos sempre reclamam que são os últimos. Porque sabe que eles reclamam? Agora que eu pensei, toda vez eu penso, não, eu vou falar primeiro. É verdade.
Então, gente, o melancólico é o elemento da terra, certo? Porque isso é importante a gente entender. Lembrem que entender o símbolo vai nos ajudar a entender mais. Terra, terra absorve, certo? Terra absorve as coisas. Assim faz o melancólico. Ah, mas todo melancólico é igual? Não, lembrem também disso. Ele pode ser uma terra seca, certo? Uma areia de deserto, por exemplo, mas ele também pode ser uma terra fértil, aquela terra que vai dar bons frutos, Frutos. certo? Então, isso vai depender do quanto ele vai amadurecendo. Eu sempre gosto de falar isso porque a maioria dos directs que eu recebo quando falo de temperamento, muitos melancólicos reclamando. Eu não gosto do meu temperamento, só tem defeito. Não, tem muitas Não. qualidades, certo? Uhum. Agora você vai precisar também se trabalhar ali para você crescer na tua personalidade, não deixar os teus impulsos negativos te dominarem. Guiarem, certo? isso. Te guiarem. Então, o melancólico ele é extremamente metódico, extremamente organizado, extremamente rotineiro. Ele tem um mundo interior muito rico. Porque ele é aquela pessoa que é muito introspectiva, então ele reflete sobre muita coisa, certo? Então, ele é muito profundo, muito profundo. Ele tem uma tendência à solidão. Por que essa tendência acontece? Porque como ele absorve também muita coisa, o que é que geralmente se destaca no mundo? Se destaca no mundo muita coisa negativa, muita coisa ruim. E essas coisas ele acaba também absorvendo ali e ele vai se distanciando das pessoas. Quando ele observa uma injustiça, aquilo ali já faz com que ele recue cada vez mais. Então, se ele tem muito contato com pessoas injustas, pessoas que fazem maldade, quanto mais ele vê isso, mais ele recua e mais ele vai preferir Mais se fecha, né? Mais se fecha dentro, naquele mundo dele, naquele mundo interior. Ele percebe tudo ao redor dele de uma maneira muito profunda, né? Então, pessoal, vocês prestem atenção que tudo que a gente está falando se adapta às crianças também, né? E aí a gente vai falar a respeito das crianças, né? Então, uma pessoa melancólica, ela tem esse lado mais pesado, algumas vezes um adulto, né? Ele tem esse lado mais pesado. É aquela pessoa que vai estar sempre relembrando algo passado, porque aquilo fixou, cristalizou aquilo em seu coração. E aí, para realmente, só a maturidade é que vai fazer com que essa pessoa vá se trabalhando, né, para perceber que todos erram, né, que aqui estamos para melhorar. Agora tem os melancólicos que fazem, eu sou assim, vou morrer assim, né? Por quê? Porque eles cristalizam aquilo e eles ficam ali, ó, remoendo. E engraçado, Rebeca, eu digo porque o meu pai é melancólico, tá? Então eu conheço muito bem o melancólico. E é muito oposto ao sanguíneo. O sanguíneo é muito alto astral, muito, né? Minha gente, quando eu comecei a estudar o temperamento, eu disse, meu Deus do céu, pai, meu Deus do céu. Ah, então foi por isso. Ah, então é por isso. Mas, gente, explica tanta coisa. Quando você percebe o temperamento, você começa a perceber também que aquilo ali faz parte daquela tendência e principalmente as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar a respeito disso, né? Então que a gente possa sempre olhar com esse olhar de misericórdia, né? Para com o outro que não entende nada, que não sabe nada e está apenas tendo uma atitude diante de uma circunstância no seu ímpeto, né? Do temperamento mesmo, daquela inclinação. Então, a gente precisa sempre, né? Precisa pensar que o melancólico, ele é um pouco mais pesado, mas ele é pesado, mas ele faz. Ele é aquela chamazinha, aquela velhinha quase apagando, mas que não apaga. Todo dia do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. É um pouco mais rígido, mas eu também vejo como uma qualidade, Rebeca, porque para vocês verem a influência do meu pai me fez ser organizada, tá? Eu sou uma sanguínea meio atípica. Então a gente precisa
abrir um pouco a mente para entender, olha, então o temperamento do meu pai influenciou no meu temperamento, né? A minha tendência é a de ser completamente desorganizada, mas eu não sou. Entendeu? Por quê? Né? Então, sim, olhem um pouco para a criação de vocês, olhem um pouco para. E o temperamento do meu pai, o temperamento da minha mãe, das pessoas que conviviam e que criaram vocês, né? Eu tô falando de convívio, tá, gente? Às vezes não é um pai nem uma mãe quem educa, né? Às vezes é um neto que mora com os avós. Então, como são esses avós que estão ali responsáveis pela educação daquela criança, tá? Exatamente isso. Então, aquilo que a gente falou do sanguíneo ser extremamente otimista, o melancólico tende a ser muito pessimista. Exatamente porque ele vai absorvendo muita coisa do mundo, muita coisa negativa, então ele passa a ter um viés pessimista sobre o mundo. E esse viés também precisa ser trabalhado. Eu costumo dizer que é muito, muito positivo, especialmente para os melancólicos, todos os dias contemplarem o belo, aquilo que é belo. Então, reservarem um tempo no seu dia para observarem fotos de paisagens, se não tiver como ver pessoalmente, fotos de paisagens belas, de quadros, de belos quadros, certo? Ou parar e ouvir uma música bonita, porque aquilo ali vai fazendo com que ele tire esse olhar pesado sobre o mundo, pessimista sobre o mundo, e vá conseguindo se abrir para uma beleza maior que existe. Então, isso vai dando mais leveza ao seu dia. Então, é extremamente positivo para o melancólico esse exercício de contemplação do belo, certo? Rebeca, nós temos uns 5 minutinhos. Só? Nossa! Só, Vamos nós lá, temos, passou rápido. né, vamos falar um pouquinho a respeito das crianças, né, Vamos. da importância da educação, né, a mãe conhecer o seu temperamento, perceber quais são as suas inclinações. Nós falamos tanto dos defeitos dominantes, como nós falamos também das qualidades que precisam ser trabalhadas para que a gente possa atingir uma maturidade e que a gente possa ensinar, que a gente possa educar o nosso filho. E quando eu falo aqui ensinar, eu não estou falando apenas, mas você está falando na educação domiciliar? Não, tá? Vou deixar uma coisa bem clara aqui. A gente precisa educar, porque o papel dos pais é educar os filhos. É aquela função de permitir, de não permitir, de educar com valores, é do pai e da mãe. Então, a gente precisa ter essa maturidade do nosso temperamento para realmente conduzir os nossos filhos a serem pessoas maduras, né? E a gente percebe isso na educação como um todo, né? Eu digo porque eu tenho 3 filhos, Rebeca, e educando-os em casa, eu percebo a diferença gritante, né? Então, o que eu busco com isso? Eu vivo todos os dias buscando viver uma virtude diária, sem glamour nenhum, sem holofote, sem nada, né? Então, a gente precisa entender que a gente está conduzindo a educação dos nossos filhos. E eu vejo a minha filha do meio, ela tem 4 anos e ela é muito colérica. Ela é muito... A minha mais velha. E ela faz assim, mamãe, eu quero mais. Então, assim, eu fico, não, você já terminou. Parabéns, você já terminou, você já fez. Não, eu quero mais, eu quero mais. E o colérico é competitivo, então ela compete com o mais velho, que tem 6 anos, ela faz, eu vou lhe pegar. E o mais velho é sanguíneo, tá, né? Aí, não compete com ninguém. É muito Entendeu? belo, né? Entender os temperamentos. Muito. Então, fala um pouquinho aí pra gente poder falar dessa importância, né? Eu queria que você resumisse, que a gente tem pouquíssimo tempo, né? E eu preciso dar alguns avisos também. Certo. Então, criança colérica, como a gente já falou, vai ser essa criança mais independente. Ela quer fazer tudo sozinha, ela toma a iniciativa. Então, quando você menos espera, a minha filha, quando eu menos espero, ela mesma já tirou a calça, já tirou a fralda, já botou a calcinha e já escolheu a roupa dela.
Então, criança colérica, ela é muito isso. Então, ela vai ter um perfil de liderança no grupo, então ela vai ser aquela criança que vai querer dar o tom das brincadeiras, vai querer escolher, vai ter dificuldade de aceitar mudança. Ela vai ser extremamente competitiva, como Mariana falou, então muitas vezes você pode usar isso a favor dela, certo? Então, como ela gosta muito de desafio, se você vê que ela não está conseguindo fazer, não está querendo fazer alguma coisa, desafia. Ontem eu desafiei a minha a ajeitar o quarto. Ajeitou maravilhosamente, tem 3 anos. Maravilha de quarto ajeitado. Então, você pode usar isso a favor, certo? Então, o que é muito bom para uma criança colérica. Coloque ele para fazer atividades dentro de casa. Coloque ele para te ajudar a lavar uma louça, a fazer um cuscuz, enfim, coloque ele para se envolver nas atividades diárias. Se tem mais irmão, para ajudar os outros, ajudar a fazer alguma coisa para os outros irmãos. Essa questão dos desafios funciona bastante com as crianças coléricas. Muito. Outra coisa importante, dê exemplos de heróis verdadeiros para eles. Eles precisam saber, crescer desde criança, entendendo que aquela força deles pode ser guiada para o bem. Então, leiam histórias de heróis para eles. Além disso, faz prática de esporte e doação. Ensinem a caridade para as crianças coléricas. Eles precisam aprender isso, certo? Aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Começa a dar esmola para crianças na rua, por exemplo, juntar os brinquedos e dar para outras crianças e por aí vai. Rebeca, só um minutinho. O pessoal tá pedindo para começar outra live. Eu sei que você tem um bebezinho, né? Eu sei que é cansativo quando chega esse momento e tal. Então eu vou deixar a cargo seu, você decidir se dá certo da gente. Mas assim, que a gente não se estenda por mais 1 hora, né? Que a gente. Sim, sim. Certo? O que que você é quem diz, tá bom? Vamos fazer isso para a gente fechar, certo? Né? Então a gente abre outra e aí a gente vai fechando. Pronto, certo? porque a gente agora. Pronto, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vocês conseguiram. A gente vai fechar essa live, tá? E a gente vai abrir outra. Fiquem aqui que a gente não vai demorar nada. A gente já vai começar outra para a gente poder falar a respeito da educação dos filhos, para a gente poder falar a respeito dos temperamentos dos pais em relação aos filhos, né? Para como conduzir isso da melhor maneira, tá bom? Fiquem aqui e vão chamando outras pessoas também, que é muito legal, tá bom? Até daqui a pouquinho.